Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube Maria Medeiros PE e hoje com um lançamento especialíssimo. Sim, estamos começando o episódio 1 do Piscou, Perdeu Podcast. Vem comigo? Que maravilha! Tá chegando aqui para esse nosso encontro que vai ser mensal. Nós estaremos juntos. O meu compromisso é a cada mês trazer um entrevistado, uma entrevistada para um bate-papo que promete ser leve, produtivo e inspirador. Vocês sabem que eu sou uma profissional da área de educação e que tenho atuado como consultora, palestrante, mentora. Tenho 20 anos de experiência na gestão pública e nos últimos 2 anos eu estou num movimento aqui de posicionamento digital, também fazendo um trabalho muito voltado para ajudar você a pensar fora da caixa, ampliar seus horizontes. Então, o Piscou Perdeu Podcast também tem essa pegada, não é? De falar um pouco da minha jornada, de conteúdos que estão fazendo sentido na minha vida. Você que já me segue no Instagram, não é? Sabe que eu tenho esse compromisso de compartilhar com vocês conteúdos que eu testei e aprovei. Então, é aquele movimento de se encher para poder transbordar. Eu falo muito que a gente não dá o que não tem. Então, para mim, esse é um compromisso que eu não abro mão. É, de fato, de trazer pessoas aqui, de tratar de temáticas que, de algum modo, eu já vivi alguma experiência que eu pratiquei e que tem carimbo de que sim, funciona, e eu quero muito poder compartilhar com você nessa perspectiva de que a gente se apoie mutuamente. Então é isso, estamos numa jornada de evolução pessoal, desenvolvimento profissional. É importante a gente qualificar esse ambiente do digital, não é? Trazendo de verdade algo que seja relevante para a vida das pessoas. E de novo, novamente, o Piscou Perdeu Podcast chega com essa pegada e com essa proposta. Se você ainda não é inscrito no canal, vamos começar esse ritual já, né? Então vai aqui, ativa o sininho, que são as notificações. Toda vez que tiver conteúdo novo, você vai ser notificado. Vamos juntos, se inscreve. Outra coisa muito importante, esse conteúdo tocou seu coração, você entendeu que é relevante, que pode ajudar outras pessoas, então vamos compartilhar. Compartilha o conteúdo, o episódio, para que mais pessoas possam estar conosco nessa jornada. Muito bem, nesse episódio 1, eu quero dizer para vocês que Deus tocou meu coração para eu pensar no convidado, né? Eu estava em casa e em oração e pensando sobre quem eu traria para abrir os trabalhos aqui e que, de fato, tivesse a ver com esse momento que eu estou vivendo. E eu decidi que eu ia trazer para o nosso primeiro episódio meu pai, painho. Venha cá, amor da minha vida. Valeu. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Sim, Sargento Medeiros, que não é sargento, já é subtenente, mas eu vou deixar ele se apresentar. Pai, que prazer enorme receber você aqui no primeiro episódio aqui do Piscou Perdeu Podcast. Ninguém vai piscar o olho, porque a gente tem muita história para contar. Painho, se apresente. Olha, para você é um prazer, imagine para mim como pai. É uma honra, né? Meu nome é Antônio Francisco de Medeiros Neto, vim de uma família humilde, minha mãe é alagoana, meu pai pernambucano, civil aeronáutica, e foi trabalhar em Maceió. E quando viu a minha mãe pela primeira vez, ele disse que ia casar, e aconteceu. Família humilde, família
que hoje chama classe média, na minha época era pobre e rico, mas como pobre eu era médio. Lutador, meu pai, meus avós. Quantos irmãos? 4 irmãos, né? Tudo da mesma, do mesma árvore, no caso. Sim. E todos também vieram do sofrimento. Teve épocas que a gente não passou fome, mas não podia repetir o prato. Passavam dificuldades, né? Dificuldade passamos, até questão de bolas, né? Como a gente fala, bola de futebol, para comprar, eu cheguei ao ponto de vender laranja, cheguei ao ponto de pegar no lixo cobre, que hoje a turma vende, que vendia para comprar uma bola. Sim. Mas me honro muito, né? Me sinto muito orgulhoso, no caso, da minha origem. Sim, e tinha muito amor, né? Eu me lembro muito, vovô, que sempre foi uma referência para vocês. A gente tá falando de que década? Tu era menino na década de 50 e 60 e pouco, 70, por 70, anos, né? Painho, tu tem? Se Deus permitir, agora 19 de agosto, eu sempre digo que eu não vou completar 67 anos, eu tenho 67 e 9 meses. Porque na barriga da minha mãe eu já estava com vida. Já estava vivo. Então, vovó espírita, vovô nunca declarou professor nenhuma religião, nem torcia por nenhum time de futebol, mas foi um lar que, apesar dessas dificuldades, vocês foram criados com base em princípios, valores, ficou muita coisa, né? Muitos aprendizados aí com esses pais, não foi? Com certeza, com certeza. A minha mãe tinha sido professora em Maceió, né? Meu pai não Teve uma tinha... passagem pelo teatro, né? Vovó não tinha um negócio... Teve, ela foi, na época, se chamava, parece que era não sei o que, de revista, teatro de revista. Sim. E meu avô, no caso o pai dela, era juiz de direito. A minha avó, Ismênia, ela era professora e ela tocava todos os instrumentos de corda. Muito bem. Meu pai, uma pessoa que não tinha religião, mas nunca vi tão cristão, porque eu aprendi com conviver do dia a dia da vida, das leituras, que eu sou um fanático por leitura. Um leitor voraz, Painho muito bem. Aprendi que a verdadeira religião está dentro da gente. Sim, e vovô praticava o bem, né, Painho? Praticava o bem. Ele não tinha religião definida, para vocês terem uma ideia. No batizado do filho do neto, o Jefferson, que hoje é médico lá em Manaus, sim, na hora que o padre mandou apertar as mãos, né? A paz esteja com todos, ele tirou um dinheiro do bolso e foi dar um cidadão, que ele nunca tinha entrado na igreja. Sim, sim. Assim, ele foi dar um dinheiro, achando que aquilo ali era para dar dinheiro. Então, mas não tinha maldade, tudo dele era para o bem. Entendi. E minha mãe, espírita, kardecista, médio vidente, e se viviam bem. E tu és espírita também, né, Painho? Eu estou espírita, mas kardecista. Sim. Mas respeito todas as religiões. Tanto e apaixonado por Nossa Senhora. Fala um pouquinho desse amor. Sou espírita, kardecista, rezo o texto todo dia, pela manhã, ao meio-dia e às 6 horas. Porque eu aprendi que Nossa Senhora ela é a mãe de todos os religiosos. Que eu queira aceitar ou não, que o evangelho queira aceitar ou não, ela é mãe. Sim. Então eu aprendi. E é bom ter mãe, né? Um particular muito grande que eu tenho intimidade com ela. Eu me sinto bem quando converso com ela. Que bom. Eu não sei me expor meu corpo na frente de Nossa Senhora. Entendi. Você tem uma reverência, Reverência. Né? Muito eu não bem. sei... Ô, Painho, deixa eu te perguntar uma coisa. Diz, completa. Eu não sei passar... Está sem camisa... sem roupa na frente de Nossa Senhora. Para ficar despido na frente dela. Se eu entrar no quarto, tiver a imagem de Nossa Senhora, passar numa sala, tiver... Você tem respeito. Respeito, eu boto uma roupa na hora. Entendi. Muito bem. Ô, Painho, deixa eu te dizer uma coisa. E foi nesse ambiente que eu cresci, não é? De muito respeito. Maninha, quando você conheceu ela, estava se preparando para ir para o convento. Daqui a pouco ele vai contar essa história de amor empolgante e que você não vai piscar o olho, porque parece coisa de novela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que lá em casa, Maninha passou uma temporada na Assembleia de Deus, não é? E você espírita, e eu me lembro muito de um
domingo ir contigo para o centro espírita e no outro domingo ir com manhinha para a igreja. E graças a Deus eu nunca vi nenhum tipo de debate lá em casa, nenhum tipo de atrito, porque vocês professavam fé diferente e que, enfim, tinham diferentes religiões, né? Então, lá em casa eu cresci nesse ambiente de muito respeito à fé de cada um, né? E tendo como base essa questão da caridade. As pessoas podem estar se perguntando por que eu decidi trazer você nesse primeiro podcast, e eu falei sobre esse novo momento da minha vida que eu estou vivendo. Então, só para esclarecer bem rapidinho aqui para a audiência, qual é a razão, qual é a intencionalidade, por que a gente está aqui compartilhando a nossa história, primeiro ouvindo você, sobre você, Antônio Francisco de Medeiros Neto, quem você é enquanto pessoa, não é? Singular, individual, na sua individualidade, mas também vamos agora, daqui a pouquinho, falar sobre Antônio como pai, Maria como filha. E por que que nós estamos aqui juntos nesse primeiro episódio do podcast? Quando eu comecei a fazer esse movimento no início de 2022, de não mudar de área, porque eu sou professora e continuo atuando com educação, mas de abrir a empresa, não é? Eu tenho a empresa Integrar Educação e Gestão, de me lançar para esse movimento de empreender, de fazer palestras, de atuar como consultora. Eu comecei a ver que eu tinha que resolver coisas. Antes de dar o passo para viver algo novo, eu precisava arrumar minha casa interior. Eu falo muito também sobre estarmos reconciliados com o nosso passado para a gente poder seguir adiante. Há muitas pessoas com desejo de mudança, de viver algo novo e com feridas abertas, não saradas. E aí eu aprendi algo que a gente precisa identificar, a gente precisa perdoar e ressignificar. Então, eu entendi que muitas das crenças limitantes que eu tinha, alguns sabotadores, vinha de um lugar de falta de reconciliação com o meu passado. E isso te inclui. Então, eu entendi assim, poxa vida, eu vou ter que olhar para a minha relação com o painho, a minha relação com maninha, fazer conexões de quem eu sou com os meus avós, com os meus bisavós, porque eu só vou avançar na jornada de autoconhecimento se eu fizer um movimento primeiro de ir para trás para poder ir para frente. Então, a mensagem hoje é muito essa. Como foi que eu fiz para me reconciliar com esse meu passado? E eu queria muito que a gente falasse sobre a nossa história, para poder inspirar as pessoas, Painho. Tem muita gente que tem dores por conta de relações conflituosas com o pai, com a mãe, situações de abandono. E aí eu quero muito que a nossa história possa inspirar outras pessoas. Então eu quero falar de quando foi que tu conheceu Maninha, porque aí já estava começando quase a ser um preparatório para casar e vir a primeira filha, que sou eu. Então, assim, só para o povo ficar inspirado e empolgado com essa história romântica, vocês dois morando em Recife, conta um pouquinho. Tu já estava na polícia, não foi? Pô, eu era soldado da Rádio Patrulha, que foi onde eu passei minha escola de recruta, e fui fazer um curso no Senac de radiotelegrafista, chamado Código do Morse. Na época, tinha a máquina IBM elétrica, tinha o Telex, e eu fui me aperfeiçoar, aprender a trabalhar. Passei 6 meses na Embratel, Dentel, que era a época, os meios de comunicações. Sim. E eu estava no 3º andar e minha esposa Jerusa estava no 6º andar.
E na época havia esse romantismo de bola de papel. Entendi. Então estava com meus colegas na hora de um lanche e começou a chover bola de papel direto lá de cima. Eu olhei e vi um bocado de jovem, tudo. Na época eu tinha o quê? Uns 19 anos, 20, não me lembro. Jogando bolinha Jogando de papel bolinha nos de papel. soldados. Como se estivesse brincando com a gente. A gente no terceiro andar, ela no sexto. Aham. E eu fui, chamei um colega, vamos lá em cima. Sim. Aí pegou o elevador e foi. Todas elas correram, ficaram duas. Aham. Jerusa, minha esposa, no caso, e uma tal de Kelly. E subiu eu, um amigo meu, Marcos, por sinal hoje é falecido. Sim. E dali, a gente começou a conversar, e começou, não assim em casa de namoro, mas Aham. se relacionando, ela contando a vida dela, que ela era, já estava próximo Aí pro convento. a ir pro convento, ela já tinha dado o nome, ela já tinha tudo certo para ela ir ser freira, que ela foi criada nesse ambiente. Mas, painho, tu tirasse manhinha da porta do convento. Não, não tirei, quem tirou foi o coração, né? Ela me convidava muito, para quem é da Sim. antiguidade, sabe que no Recife tinha vários cinemas, o Ritmo, o Astral, o Moderno. Então ela me convidou muitas vezes para filme de Eu Como Te Amo, Eu não acredito. filme de Moisés. Aham. 90% do filme era bíblico. Irmão Claro, Irmão Lua. E tu dava uns beijinhos? Não como dava era? nada. Até aí a gente estava só assistindo o filme. Ela, Pegando na mão? nada. Nada? Nessa época eu não pegava nada. Encanto nenhum. O que teve uma vez... O que uma vez eu tive uma atitude, porque Sim. como eu comecei a gostar da sua mãe, e eu, como um homem do Caba Novo, eu não queria somente estar vendo Romeu e Julieta e filme, eu queria agarrar, né? É isso. E aí? E uma vez eu cheguei para ela e disse, olha, não vou mais para assistir filme, porque você está com intenção, eu estou com outra. Só que, depois de um tempo, ela chegou para mim e disse que Também estava querendo. também estava querendo. Então, ela não deixou a Igreja Católica, não deixou Nossa Senhora, não deixou Jesus. A fé. E ela conversou, salvo engano, com um padre, não me lembro o nome dele. Tá. E ele disse, olha, se você está gostando desse rapaz, e na época quem gostava de polícia era tido como uma doente, porque era na época da ditadura, Entendi. onde a gente estava pela rua, e envolve um bocado de coisa, né? A ditadura militar. Era tipo assim, na verdade era como se ela tivesse tomando uma decisão muito difícil, arriscada. Não, arriscado, porque Pois além é. dela deixar o que era na época o objetivo dela, ela estava se envolvendo com polícia, né? Policial, que ainda que hoje, na muitas vezes, época, infelizmente, ainda não é muito bem visto. E naquela época, Imagino. na época da E ditadura. aí vocês casaram, tu fosse transferido para Nazaré da Mata e com 1 ano já veio a primeira filha, eu. Eu fui transferido, e por quê? Porque quando eu terminei o curso de rádio, Sim. aí não foi nem em Nazaré, fui direto para Timbaúba. É verdade, teve uma passagem em Timbaúba que porque morou perto da linha do trem. Da linha do trem, por quê? Eu fui morar lá porque o operador de rádio pegou 6 meses de licença especial. Entendi. E eu fui. E passou perrengue, painho? Vamos falar desse casal, jovenzinho, perrengue financeiro. Tinha uma vizinha que ajudava, não era? Eu passei muitas necessidades, muitas. Sei. Eu, quando eu me casei, a polícia pagava menos do que um salário mínimo. Entendi. Eu tive colegas meus que entregaram a farda, e eles não quiseram, foram trabalhar na Merbra, Viana Leal. Porque era mal remunerado. Era bem remunerado lá e cá não. Eu tinha colega que o que ele recebia de gratificação na loja era mais do que meu ordenado. Entendi. E aí lá vocês encontraram quem ajudou. A gente foi morar perto de uma vizinha que muitas vezes sua mãe grávida, esperando você, e a gente não tinha alimentação. Qual é o nome dela? Tu lembra daquela senhora? Tem uma foto minha, bebezinha, no colo eu não me lembro, mas ainda hoje sou grata a ela. Ela assava lá uma galinhazinha lá. E dividia. E sua mãe gestante tinha vontade de comer a galinha, mas não tinha galinha em casa. E ela parece que adivinhava, que eu não acredito em adivinhação, acredito que ela era intuída pelos espíritos superiores. Sim. Aí ela sempre mandava um pedacinho, então ela sempre auxiliou a gente. Sei. E essa odisseia da gente foi essa, a gente chegou a não ter móvel dentro de casa, televisão não tinha. Aí depois mudou para Nazaré da Mata, porque assim, eu nasci em Recife, mas eu digo que sou de Nazaré, porque eu acho que cheguei em Nazaré com 1 ano de idade, não foi? Foi. O motivo de ir para Nazaré foi porque teve um colega meu, que ele morava em Timbaúba e trabalhava em Nazaré, só que ele tinha sido punido pelo coronel, que não queria ele na cidade, que ele se envolvia demais lá. Entendi. Mas chegou uma época, chegou um comandante lá, mais maleável, e permitiu. Entendi. Eu, como não tinha
paradeiro certo ainda, eu troquei e vim para Nazaré, depois não me arrependi, né? E trabalhou em Nazaré quantos anos? Eu trabalhei uns 15 anos, mais ou Muito menos. bem. Painho, tu se aposentou, fez a carreira, né, como policial militar, para a gente fechar essa parte profissional. Soldado, cabo, sargento, aí terceiro, segundo, primeiro Foi, sargento, aposentou-se como subtenente. E aí foram quantos anos total, profissional, na Polícia Militar de Pernambuco? Na Polícia Militar eu fui uns 26 anos. 26 Só que eu sou gráfico, eu tinha um curso no Senai de verdade. encadernador, trabalhei em gráfica, então o tempo de Senai contou, como todo, contou, como ótimo. Também quem conhece as lojas, trabalhei nas Nações Unidas, Entendi. que na época, nossa, o cara de menor podia trabalhar. Entendi. Ô, Painho, e agora, dito isso, eu quero que você fale de Antônio Francisco de Medeiros Neto, pai. Profissional, a gente já deu uma passeada aqui, contou um pouco da tua história. E aí, eu lembro muito, eu vou falar das histórias que tu contava, né? Que a gente morava num bairro em Nazaré da Mata chamado Vila. E que ficava muito perto, fica muito perto do quartel. E aí eu lembro de algumas coisas, se tiver mais tu vai me ajudando, para falar dessa relação que tu sempre foi um ótimo pai, um pai amoroso, pelo menos é a lembrança que eu tenho das histórias contadas e das histórias vividas. Então, aquela história de que tu tava de serviço no quartel e que eu só dormia se tu viesse me ninar. Aí como é? Tu vinha e manhã descia o pé da ladeira para me botar para dormir, porque eu chorava. E aí tu também chegava em casa, eu estava no berço, aí tu dizia, eu só acredito que ela tá dormindo se ela mexer o pé. Aí eu ia e mexia o pé. Então, assim, pra tu... Eu lembro também, tentei localizar essa foto e não achei. Eu no teu braço, tu fardado no quartel, toda vestida do esporte. Tu lembra disso? Lembro. Pois é, e me lembro muito Eu tinha muito medo de perder de vista, né? Você ir para o outro lado do outro time, eu não vou ter que... Exato. Mas acabou que eu passei um tempo torcendo pelo Náutico, mas voltei, né? Porque é isso, você sabe que eu voltei para o esporte, enfim, isso é assunto para outro podcast. Mas o fato é que eu tenho muitas memórias afetivas desse tempo e lembro também, Painho, de um negócio que me marcou muito, que era como a gente morava distante do centro da cidade, tu me levava nas costas para a escola. E eu grandona, batendo as pernas em tu, e tu me levava, né, que a gente dizia assim, pai, me bota na cacunda, e tu me levava da vila para o Carequinha e me trazia, e eu lembro que o povo dizia assim, tira essa menina, Medeiros, ela é muito grande, e aí tu, não tirava. E finalmente outra lembrança que eu guardo no coração, assim, era da bicicleta, quando a gente já morava na Rua Verde, e tu ia comigo para o centro social e ficava andando de bicicleta, tu me ensinou a andar de bicicleta, tu me ensinou a dançar forró. É um leitor, né, voraz. Lá em casa tinha uma estantezinha pequenininha na sala. E a primeira vez que eu li Gibran foi com um livro teu. Eu lembro que eu, novinha, li Asas Partidas, de Khalil Gibran, e foi porque estava lá na tua estante. Então, eu tenho ótimas memórias desse pai, muito presente, muito afetuoso, só que no meio do caminho o cristal quebrou, a relação... Eu acho que foi quando eu tinha uns 9, 10 anos. Eu quero que tu fale o que foi que aconteceu. Assim, eu vou falar Maria, filha, né? Eu comecei a perceber que Painho, que eu idolatrava, meu querido amado, meu pai herói, que vovó Cléa dizia que era a reencarnação de São Francisco de Assis. Eu percebi que ele não era tão santinho assim. A verdade, Painho, com muita transparência e verdade, que era um homem, um ser humano passível de cometer erros, e eu queria muito falar desse momento que a gente se desconectou e que você diga para as pessoas que momento foi esse, o que foi que começou a acontecer na sua vida. Como todo ser humano, nós temos altos e baixos, né? Somos passíveis a erros e acertos.
eu passei um período totalmente desconectado com você, pelas minhas atitudes, né? Não foi, eu não deixei de lhe amar, não deixei de ser pai, não deixei faltar nada, mas deixei faltar o primordial, o carinho, o afeto, a presença mais constante, porque me envolvi na minha vida pessoal, mulheres, álcool, né, o alcoolismo. Painho, tu não bebia. Eu lembro que quando eu era menina, eu tinha orgulho de dizer na escola, meu pai não bebia. Tu lembra como foi que o álcool entrou na tua vida? Olha, como eu hoje faço parte de um grupo, né, do AA, o AA diz evite o primeiro gole. Com certeza foi o primeiro gole. Agora, não me lembro quando foi o primeiro gole. Eu me lembro que vem em memória que disseram a sua mãe uma coisa que talvez você nem saiba. Disseram, que eu era muito magrinho, eu tinha 57 quilos, hoje eu estou com 86. Então disseram a sua mãe que, olha, uma cervejinha é bom que engorda. Entendi. Aí sua mãe comprou umas 5 cervejas e botou na geladeira. Aí eu tomei uma cerveja, só que depois ela comprava 5, eu queria 12. Aí tu começou a sair também. Aí eu comecei a sair. Teve uma época que tu trabalhava no rádio, na época, na Polícia Militar, que tinha transmissão via rádio. Tu trabalhou muitos anos na sala de rádio. Trabalhei. Tu também foi radialista de rádio comunitária. Tu sempre teve um movimento, assim, de se envolver com questões sociais. E acabou que tu acha que também tá muito nesse movimento, na rua. Ah, pai, eu não quero deixar de registrar isso também. Eu me lembro muito de tu chegar do trabalho, que tu usava coturno, farda, e de tu sair, às vezes, com um sapato pra rua e voltar descalço. E manhã, mas Antônio, eu ainda tô pagando esse sapato. E tu, porque tu deu a alguém. Tu tinha uma vida dentro do centro espírita de muita entrega ao outro, da prática da caridade. E aí entrou a bebida, entrou a questão da prostituição, vamos assim dizer, e das dívidas, não foi, Painho? Foi um período pauleira, difícil. Não, foi uma época difícil. Na época eu não achava difícil, porque como eu estava envolvido, eu achava que eu estava certo, todo mundo errado. Mas como eu sempre fui uma pessoa de muita leitura e mesmo com toda essa meus erros, eu nunca deixei de fazer minhas preces, eu nunca deixei de ler. Em cada livro que eu lia, eu via um ponto que eu estava ali envolvido como erro. Então eu comecei a tentar me arrastar e sair. E do ponto de vista espiritual, pela fé que tu professa, tu atribui a alguma coisa na dimensão espiritual esse período sombrio que tu passou? Atribuo muito, mas não causado pelos irmãos espirituais. Sim. Porque tudo do ser humano é sintonia. O que eu sintonizo, o que eu penso, eu atraio. Entendi. Então, se eu ia para um ambiente de prostituição e de bebida, eu atraía irmãozinhos que estão do outro lado da vida, que bebiam e se prostituíam. Então, eles vinham para perto de mim. Entendi. Quer dizer, não era só a minha vontade, eu também estava fazendo. Chico Xavier diz que quando a gente bebe muito, está sendo somente o cálice dos outros. A gente bebe, e vocês já ouviram falar, o cara já pronto, tomei uma garrafa de pitu e não fiquei bebo. Porque ele apenas tomou, mas ele foi tirado tudo dele. Toda a substância do álcool foi tirada pelos nossos irmãozinhos que ainda acham que estão conosco. Então, não bota a culpa neles. O culpado fui eu que atraí eles. Entendi. É como se fosse uma antena. Não é uma antena, é tudo a sintonia. A partir do momento que eu mudei a minha vibração mental. A frequência que tu sintonizou te colocou nesse lugar. Coloquei nesse lugar. Quando eu comecei a tentar mudar, e depois vou explicar de onde eu mudei. Sim. Como mudei. Quando você muda a sintonia, o próprio Jesus dizia que diz que tem ano, que anda de quem é, e não dá falar aos poucos. Então, quando você muda o pensamento, você muda as suas amizades espirituais. Ô, Painho, e o comportamento de manhã nessa época? Eu lembro que eu tinha raiva pelo que tu fazia e raiva pela tolerância de manhã. Manhã foi muito resiliente, não foi? Não, ela não foi só resiliente, ela provou que é uma mulher cristã. Porque eu sempre digo, a pessoa dizer que é cristã quando tem um carro na garagem, quando os filhos é tudo bem, quando está no auge é bom. Eu quero ver o cristão na hora da dor, do sofrimento, da lágrima. Foi muita oração, então, né? Tua mãe teve ao ponto de amigas dela dizendo, não sei como tu vive com aquele homem. E ela disse, olha, eu vou ganhar. Entendi. Eu soube que chegou até pessoas parentes
aconselhar, deixe ele. Não, a gente arrumou as coisas de painho, você sabe disso. Com certeza. Não era gente de fora, não. Eu acho que vivemos umas 2 ou 3 vezes. Mas sua mãe nunca aceitou, né? Não, que eu mesma disse, mãe, ele não vai ficar aqui, porque também eu quero refletir sobre isso. Enquanto filhos, muitas vezes a gente se envolve no relacionamento dos pais de um jeito adoecedor, onde a gente não consegue separar as histórias e acaba que você tem uma questão com maninha, homem, mulher, esposo e esposa, e tem uma história que é comigo e com minha irmã Nilda, que também foi fortemente impactada, porque eu tive os primeiros 9 anos de vida com esse pai amoroso, presente, que não bebia. Tínhamos dificuldades financeiras, mas não éramos endividados, porque assim, a gente passou por muito constrangimento, por muita vergonha. Quantas vezes lá em Nazaré da Mata, eu entrava numa loja para comprar uma coisa, e aí a pessoa, teu pai tá devendo aqui, devia em todo canto, não era? Devia na padaria, devia todo canto, no armário, todo canto. Agiota. E aí eu tava me lembrando quando a gente tava se preparando para a gravação da história eu estava me preparando para casar, tinha comprado um micro-ondas num consórcio, recebi o micro-ondas e tu fizesse o quê, paiinho, com o meu micro-ondas? Eu, por causa do meu alcoolismo, da minha prostituição, cheguei noite em casa, peguei o micro-ondas e fui dar ao agiota, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu tinha 2 opções. Graças a Deus, tomei a opção na minha cabeça correta. A correta. Eu tive vontade de matar o agiota. Sim. Para se livrar da dívida. Para se livrar da dívida. Aí eu achei muito mais maleável, mais flexível dar o seu micro-ondas. Entendi. Que para você foi um tiro. Foi a morte. Eu levei um tiro. E sobre o que você falou, Maria, sobre os filhos se metem no negócio de pai, mas não é questão, é questão de sentimento. Verdade. Não tem filho que não veja uma mãe sofrer e diga, meu pai é um bom pai. Um bom pai, para ser um bom pai, tem que ser um bom pai e um bom esposo. Exato. Uma boa pessoa, não é? Uma boa pessoa. Eu sempre fui uma boa pessoa, assim, no lado espiritual, no lado caridoso. Uhum. Mas nunca fui e não podia ter você. Meu pai eu amo porque é um bom pai, mas ele é um mau marido. Na verdade é o seguinte, quando a gente se confronta com a humanidade de quem a gente colocou num lugar de quase, como eu disse, idolatria, num pedestal, a queda é grande, assim, né? Tipo, é isso, você tem, durante a infância, você projeta no pai e na mãe um herói, pessoas que não erram. E aí você se confronta com essa humanidade e por vezes, chocante, inquietante, perturbador. Eu, durante 8 anos, você sabe, fui diagnosticada com doença celíaca e você brincava dizendo, mas também tudo sou eu, tudo é culpa minha. Mas o quanto de doenças psicossomáticas, o quanto de doenças físicas a gente não desenvolve porque passou por estresses, traumas profundos, decepções. Eu acho que é isso, pai. Eu acho que a decepção, a dor na você alma. Pegar toda uma vida e jogar na mão do outro. No meu caso, eu tinha meu pai como um He-Man, super-herói. Você tinha em mim um He-Man, de repente eu fui o Caveira. Exato. Então, essa referência, o povo mais novo não vai. Não sabe. Não. He-Man e Castelo de Grayskull. Porque, assim, o esqueleto queria destruir He-Man. E He-Man era o herói. Entendeu agora? Mas a geração década de 80 e 90 Pronto, que me acompanha, entendi. Tu era o esqueleto, eu achava que tu era o He-Man. E no final das contas... Então, no final da história, o bom da história é você saber sair da situação que você se encontra. Sim. É você reconhecer que está errado, porque quando eu estava errado, eu não reconhecia. Depois eu passei a reconhecer que estou errado. Entendi. Primeiro passo é reconhecer que está errado. Qual é o caminho de volta, né? Agora. O caminho de volta, ele é difícil, mas é gostoso. Sim. Porque você vai vendo o que você fez lá atrás e está reconquistando tudo. Eu sempre digo,
quando converso com sua mãe, que eu nunca gostei do dia dos namorados, porque namorado é um dia, o melhor dia é do ré-namorado, aquele todo dia tá se namorando. Uhum. É feito é o retorno. O retorno, ele é pesado, ele é duro, mas ele é gostoso. Porque você está conquistando aquilo que você perdeu. O painho, e tu teve que ser, e ainda está sendo, muito, vamos dizer assim, eu não vou usar a palavra forte, mas Mas pode assim, usar. mas eu acho, não tem problema não, né? Você Nenhum, fica nenhum. confortável, Eu dou a intimidade né? todinha de pai. Pois é, mas eu acho assim que você está sendo muito resiliente no sentido de, veja só, quem errou e errou muito e magoou e machucou e que faz o caminho da volta, né, desse retorno para suas origens, passa também por um momento em que você é desacreditado, porque assim, eu me comportava como se eu fosse tua mãe. Então, muitas vezes, manhinha estava lá orando, aceitando, jejuando e eu transtornada, brigando e dando carão. Se eu pudesse, botava tudo em castigo. Se eu pudesse, dava uma pisa. Porque é isso, a gente vai para um lugar de tomar as dores do outro, porque quando a gente ama, não quer que o outro sofra. E aí, muitas vezes, eu me comportei não cumprindo um princípio, que é honrar pai e mãe. E eu acho que aí, para mim, foi o meu caminho de volta. Eu vou falar agora eu voltando a esse reencontro com você. O que foi que eu fiz para voltar? Eu comecei a olhar para o que Deus orienta, né? Honrar pai e mãe. Eu digo, meu Deus, eu estou falhando nisso, porque independente do que painho fez, ele me deu o dom da vida. Foi graças a Antônio Francisco, Jerusa Maria, que se encontraram, que viveram essa história de amor, que resolveram constituir uma família que hoje existe Maria e que existe Onilda. Então, eu quero agradecer a Deus por vocês terem me dado o dom da vida, terem sido canal, né, de Deus para que eu pudesse vir a esse mundo. E aí eu comecei a fazer esse caminho de volta de entender que eu sou sua filha e não sua mãe, mas você sabe que muitas vezes nesse processo de voltar, a gente fica passando na cara, espizinhando, né, dizendo assim, quantas vezes você foi desacreditado e ainda vez por outra, a gente, graças a Deus que Deus não nos trata como a gente trata o outro no quesito do perdão, porque se Deus fizesse feito a gente, né, a pessoa tá querendo se levantar, a pessoa tá querendo se recuperar de um erro e a gente tá o tempo todo botando o dedo na ferida. Quantas vezes tu não dissesse assim, mas também é muito difícil, porque vocês não acreditam, é difícil essa retomada, né? Olha, é muito difícil. Mas, Maria, eu me preparei. Vou repetir novamente. Como eu sou uma doente pela leitura, eu me preparei para esse retorno. Porque tudo que eu fiz, eu não poderia agariar a confiança da família por causa de 2 anos, 3 anos, agora, 4 anos. Sim. Ainda hoje eu carrego um fardo pesado, Sim. que é a minha filha mais nova, a Nilda, que com certeza tem os traumas dela e eu. E mágoas. Mágoa, eu já bati de frente, deixei de bater, porque reconheci que ela está correta. Eu para chegar até ela, eu vou ter que chegar passo a passo, provando a ela que eu mudei, que eu não estou bebendo, que eu não estou mais daquela vida. Então você não pode. Esse fardo pesado que você diz é da culpa, né? Isso É da culpa, eu não posso pegar de um momento para o outro, querer que todo mundo me perdoe pela mágoa que ficou, a cicatriz. Porque o pessoal tem um negócio, perdão, perdoa, mas fica a cicatriz. Sim. Essa cicatriz, Maria, só vai fechar quando a gente notar que o outro realmente quer mudar e mudou. Entendi. Isso é devagar. E tu fez como, painho? Fala aí já caminhando para os minutos finais. Teve uma parte de uma doença física e teve também um olhar para a dimensão espiritual e tu fosse fazer um tratamento em Manaus. Conta um pouquinho para a gente poder ir caminhando aqui para o fechamento do nosso bate-papo. Eu tive diagnóstico de um tumor na garganta. Estava na suspeita de ser maligno ou benigno. E eu fui para Manaus, que eu tenho um irmão que mora em Manaus, é espírita também. Fui 99% para me tratar do espírito, porque eu podia me operar aqui, como eu sou voluntário do Hospital do Câncer, voluntário do IMIP.
Vários médicos me convidaram, olha, te opera aqui, mas eu fui atrás da cura espiritual. E ainda hoje, todo dia eu peço, se você estiver bem de espírito, sua carne pode apodrecer, que você não vai sentir dor. Agora, se você estiver malhado, lindo, bonito, e seu espírito tiver defeituoso, você não vai segurar. Então, fui para Manaus. Né? Eu sou amante da natureza. Fui conversar com a floresta amazônica. Fui vários dias. Conectar com a natureza. Eu sou doente, doente. Não bora botar doença, bora botar amante. Sim, apaixonado. Apaixonado. Quando meu irmão ia fazer os trabalhos dele, eu ia para frente do Rio Amazonas. Rezar, pedir a Nossa Senhora que eu não voltasse para Recife mais, e aquele homem que eu fui. Sim. Eu cheguei ao ponto de, no dia da cirurgia, eu deitado na sala de cirurgia, os médicos falando e eu olhando assim, eu pedi a Nossa Senhora que se fosse para eu voltar para Recife, mesma sequela, com os mesmos erros, que eu não acordasse, que ficasse por lá. Sim. Cheguei ao ponto de dizer a seu tio que se eu falecesse, não gastasse dinheiro comigo para aqui. A gente que fosse. Não queria nada, eu queria que o dinheiro que fosse gasto com translado, no mínimo 10, 15 mil, fosse feito de feira básica e desse lá em Nazaré. Sim. Então, a minha grande procura em Manaus foi essa procura espiritual. E encontrei. Porque quando você encontra, Maria, a paz dentro de você, ninguém tira. Então, por mais pedrada que eu esteja recebendo, ainda estou muito. Não da família, mas de pessoas que confiavam em mim. Né? De fora, mas eu fui buscar essa paz, encontrei essa paz. E qualquer pessoa pode encontrar, dentro do católico, do crente, do espírita, onde você quiser. Porque eu aprendi, Maria, com minha vivência, que a religião é um povo do mar. Ela tem vários tentáculos. Você vai por onde quiser. E o objetivo é só um, encontrar-se com o Criador. Uma coisa que eu admiro muito, crente, católico, espírita, eu acho tudo bonito. Eu acho muito mais bonito quando eu vejo um ateu cristão, pelas atitudes dele. Porque pratica a caridade, na verdade. Porque né? eu conheço pessoas que nunca entraram na religião. Se eu chegar perto dele e falar em Jesus, eles não querem nem falar. Mas a atitude dele revela que ele é um cristão. Ele faz muito mais do que... Você faz uma associação porque você olha para Cristo e para o que Cristo pregou, e mesmo a pessoa não acreditando em Deus, mas fazendo comportamento. O painho aí fez o tratamento espiritual, fez o tratamento físico e voltou. E aí eu quero lhe dizer, ou melhor, lhe perguntar, além disso, teve também na parte do alcoolismo, fala um pouquinho sobre a importância do grupo que você participa. Quando eu retorno, fui convidado pelo AA, que é o Alcoólatras Anônimos. Fala um pouquinho aí. É uma instituição que não tem vínculo político, não tem vínculo financeiro, com nada. Tá. É uma sociedade onde não pergunta de onde você vem, para onde você vai. Pergunta: você quer parar de beber? Quero. Evite o primeiro gole. E foi importante, pai, ali participar das reuniões. Quer dizer, está sendo... Está sendo importante porque lá não existe mestre, lá existe doentes em tratamento. Eu estou em tratamento de alcoolismo. Fez 1 ano e 8 meses que eu parei de beber. Eu já ia dizer, fala da medalha. Sim, recebi uma medalha, né? Que para mim foi a medalha, que eu já recebi medalha do hospital do IMIP, já recebi outras honrarias militares, mas a maior medalha que eu ganhei foi a do AA, porque foi a que me tirou da lama, né? Sim. E outra coisa, você que tem parentes alcoólatras, não trate ele como uma pessoa ruim, não. Ele é doente. O alcoolismo é uma doença. E só sabe o que é alcoolismo quem está nela. A gente quer deixar e não deixa. E sofre todo mundo, né, painho? O alcoolismo, ele leva a família, arrasa a família. Eu conheço um cidadão que é juiz de direito, desembargador, e o alcoolismo, ele não quer saber, não. Ele pega do soldado ao general. Ele pega do reitor ao faxineiro. É uma doença. A diferença é que eu ficava bebo com aguardente. E o cara rico, ele toma uísque escocês só. Mas o alcoolismo é uma doença. Se você tiver esse problema, procure ajuda. Procure ajuda do AA e não critique, não. Não diga que é safadeza, não. É uma doença. Acolha, né? Acolha E procure ajuda. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na polícia, muitos colegas meus perderam a farda por causa do alcoolismo. Eu não perdi porque na época eu não bebia. Verdade. Hoje,
A polícia tem um tratamento para alcoólatra, não pode ser Entendi. excluído da polícia. Entendi, Ele é tido como um doente. entendi. E é um doente. Ô pai, e aí agora, já encerrando o nosso bate-papo, vamos deixar uma mensagem para pais e filhos, famílias, pessoas que estão aqui nos acompanhando no primeiro episódio do Piscou, Perdeu podcast, sobre reconciliação. Tão bom, né? Eu estava me lembrando de quando a gente, há poucos dias, lá na sala de casa, eu estava te explicando como é difícil retomar também para gente que foi ferido. E fica o tempo todo vindo na cabeça coisas que a gente passou e que não precisaria ter passado por causa do outro, né? A gente fica pensando, eu passei por esse sofrimento, se painho não fosse assim, se painho não fosse assado, eu não teria começado a trabalhar tão cedo, eu não teria tomado algumas decisões, enfim, não é fácil também para a gente retomar, né? É um esforço muito grande, mas vale muito a pena. Essa mensagem que eu quero deixar é tudo que eu estou vivendo hoje. Obviamente, graça, misericórdia de Deus, muito trabalho, mas me reconectar com você, painho, com as minhas origens, está fazendo muito a diferença. E lá em casa, no sofá, você disse uma coisa que tocou muito meu coração e que talvez me fez pensar em trazer você para esse primeiro bate-papo, que foi: eu também sofro muito por ter feito vocês sofrerem, né? Então, só foi possível a gente se encontrar e ter essa conversa porque houve abertura de ambos os lados. Então, eu quero estimular a todos vocês, cada um, obviamente, respeitando seus tempos, seus movimentos. Cada história é única. A gente não está aqui querendo passar receita de bolo, dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente está dizendo só que essa é a nossa história e que é possível. E todo dia eu penso: Deus, muito obrigada, porque eu pude me reencontrar com meu pai e porque eu estou tendo a oportunidade de, em vida, fazer essa retomada afetiva e dizer: painho, eu perdoo você, passou, e daqui para frente é vida nova. E eu vou usar o termo do mestre amado, que disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos nossos pecados. Eu vou usar também o profeta Isaías, quando ele disse à mãe de Jesus: serás trepassado por uma espada. Sim. Então, eu também fui trepassado pela espada do abandono, não do amor de Maria e da Dionilda, de Jesus, mas aquela espada que você perde, né? Você fica só, você se isola, porque existe dois isolamentos: um que faz bem, aquele que você entra em você mesmo, você vai conversar com o mar, e aquele isolamento que você diz: estou abandonado. Sim. Então cheguei ao fundo do poço e, graças a Deus, graças às preces das pessoas, da minha esposa, da minha filha, para mim hoje é um motivo ímpar, né? O Isaías disse: poderia morrer porque estava vendo a luz do mundo, e essa mulher hoje já morreria alegre pelo perdão que minha filha me deu. Com certeza as pessoas que eu pratiquei o mal me perdoaram, então para mim isso já é uma grande coisa. Nos meus 70, viu? Muito obrigado pelo seu perdão, mesmo com suas mágoas, nunca deixou de ser uma filha. E a mensagem que eu deixo para todos aqueles que têm o pai que eu fui, que não sou mais, é que ame seu pai, abrace. Quando ele estiver no canto lá, dê um beijo na cabeça dele. Ele está doente, como eu fui doente, e ainda estou em tratamento de alcoolismo. Então, eu agradeço a minha filha mais nova, peço desculpa, perdão, que muitas vezes o erro da gente é não saber pedir perdão. Uhum. Então, minha filha, eu estou cada dia, Nilda, pedindo a ela perdão, porque antes de eu desencarnar, vou ter a oportunidade de fazer a mesma coisa que Maria está apertando a minha mão. E aquelas pessoas que eu fiz sofrer, não só família, mas de amigos que confiavam em mim, pessoas de centro espírita, com certeza alguns se afastaram por causa das minhas atitudes, sim, que hoje estão retornando.
Hoje eu já estou sendo convidado para falar no centro, não como palestrante, mas como vivência de vida. Só tenho a agradecer ao grande criador do universo, né? O nosso arquiteto, Deus, e o Mestre Jesus. Amém. E assim encerramos o episódio número 1 do Piscou, Perdeu podcast. E eu espero por você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, pai. Foi um prazer. O prazer foi todo meu.